Conexão VRT de hoje vai falar de comunicação. A gente traz um ator, pedagogo, professor, secretário estadual de comunicação do partido do PT e uma pessoa que está muito envolvida em tudo que está acontecendo e nas mudanças que estão acontecendo. A gente tem um ano eleitoral e ele vem falar sobre isso. Ele vem falar sobre todas essas questões, as diferenças de estado, a diferença de trabalhar com o município. Ele vem conversar com a gente sobre essa questão de comunicação, que é muito importante a gente ficar atento no sentido das fake news, né? Como que está se comunicando? Como que é essa questão de fake news num ano, que a gente já sabe, que é um ano de eleição. Fica aí, só um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta com o Rodrigo Mar. Oi, estão aqui novamente, mais uma semana, mais uma história. E agora eu estou com o Rodrigo Mar. Rodrigo, muito obrigado por vir. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em estar podendo estar entrevistando o Rodrigo, porque ele tem uma trajetória muito interessante. Ele vem da pedagogia Sim, e do teatro. sim. Né? Nesse ponto aí do teatro, a gente tem aí um denominador comum. E eu queria entender com ele como é que foi e como que você encara isso, como que tanto a pedagogia quanto o teatro, como que ele se desenvolveu na sua vida. Vamos por partes, vamos pegar isso no começo, para você entender esse seu caminho, que você se descobriu ali. Primeiro agradecer novamente o convite, agradecer toda a equipe gentil que nos recebeu aqui na TV, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu começo com teatro, na verdade, né? A educação e o teatro sempre tiveram presentes na minha vida, né? Eu sou da periferia da Zona Leste, nasci em São Miguel Paulista, morei a vida inteira no Itaim Paulista, né? Então é extremo leste, então muito difícil o acesso. E lembro que minha mãe, assim, curtando a história, minha mãe uma vez, falei para ela que eu queria fazer teatro e tinha um curso de teatro gratuito na Casa de Cultura da Penha. Para quem conhece, fica em cima da biblioteca, é um espaço histórico ali da região da Penha. Eu lembro que para fazer a inscrição nesse curso de teatro, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, que tinha que levar 1 quilo de alimento. Coisas de mãe, né? Uma fila gigantesca, ela me contou de uma fila gigantesca, eu fiquei sabendo disso depois. Ela pegou a fila, levou 1 quilo de alimento e eu comecei a fazer a oficina de teatro ali. E eu não sei se quem está assistindo, provavelmente pelo que a gente estava conversando, você também já teve essa experiência. Quando eu fui para a primeira aula de teatro com 11, 12 anos, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Assim. É uma coisa maluca de dizer assim. Sabe, quando eu descobri minha tribo, descobri o meu lugar, e era uma oficina simples de teatro. E ali foi que eu descobri que eu queria fazer aquilo durante muito tempo. Comecei a fazer teatro na oficina, aí a gente vai ficando rato de oficina, né? Fui pulando de oficina a oficina, oficina, dei um salto, enfim. Minha primeira graduação foi em artes cênicas. E aí cursei artes cênicas, trabalhando com teatro infantil, senti a necessidade da pedagogia. Aí fui estudar pedagogia, dei aula na rede municipal, dei aula na rede estadual. Então, desde então, o teatro, as artes e a educação infantil, para mim, caminham juntas, assim. Tem uma questão também, é bem isso, né? Quando a Célia Helena, com quem eu tive aula, ela dizia que a gente era picado por um bichinho, que depois que você é picado, você se apaixona pelo teatro e aí é a vida que segue, né? Exatamente. E você tem um caminho muito legal que é misturado muito forte com essa questão da comunicação, Sim, né? sim. Com se comunicar. Você acha que ser ator ajudou nisso? Olha, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Só que eu não fui para o teatro para perder a timidez, não foi esse caminho. Eu mesmo tímido, eu queria fazer teatro. E é curioso, assim, porque eu sempre assisti TV, né, a gente, né, aqui no Brasil, né, novelas, mas eu nunca pensei, eu quero estar ali na televisão, nunca. Eu gostava dessa coisa do estudo, da sala de teatro, dos ensaios. Eu gostava daquelas contações de histórias que tinham na TV Cultura, Sim. que a gente assistia, senta que lá vem história. Sim. Eu gostava desse universo. E o teatro me aproximou disso, né? dessa possibilidade. Então, eu acho que, claro, o teatro foi me desenvolvendo. Né? Eu, nesse intervalo entre
as oficinas, as aulas de arte cênica. Eu tranquei uma época e estudei 2 anos de publicidade e propaganda. E aí eu falei, não é isso. É isso, mas eu não quero me dedicar dessa forma. Né? Não é dessa forma, não é né? dessa forma. E aí voltei, terminei artes cênicas. Então, a comunicação, eu sou apaixonado pela comunicação. Hoje eu sou secretário estadual de comunicação do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, que é um estado também gigantesco. Né? Eu ia chegar aí, mas você já chegou. Eu acho que quando a gente fala em secretário de comunicação, já é uma coisa gigante. Para um partido que está agora em evidência e que sempre teve, né? Mas enfim. E a gente pega e olha para o estado de São Paulo. Não é que você está para a cidade de São Paulo, você está para o estado de São Paulo, né? E aí, quais são os maiores... Olha, eu tô ainda... Sabe quando você começa a andar de patins, que você vai aprendendo ali? Sim. Eu estou aí nos primeiros meses como secretário de comunicação do PT. Nós estamos em praticamente 415, a Aline pode até me dizer, mas 417 municípios atuando diretamente. Né? Primeiro que é isso, primeiro que a gente entender que tanto o partido, quanto a comunicação, como a tecnologia, como as novas mídias, o que a gente tem aqui na capital, o que a gente tem de referência, é totalmente diferente desse estado gigantesco que é o estado de São Paulo. Né? Nós temos locais ainda que a internet é difícil. Né? Não é todo mundo que está ali com o celular na palma da mão ali para acessar. As pessoas entendem a relação com a tecnologia e com a comunicação. Eu acho que esse é um grande aprendizado para mim dentro desse processo com os municípios. Cada município com o seu território, com as suas questões regionais, elas também entendem a comunicação de uma forma. Então a gente está numa fase agora na secretaria de entender esses municípios, o que já existe, aí é tudo. Desde que tem município que já tem Instagram, que tem Twitter, tem município que não tem nada. Porque cada município vai, vamos dizer, vai se comunicar de uma forma diferente. Exatamente. Eu imagino que tenha alguns, como você falou, que são grandes e tal, e que já estão bem avançados, como também outros que são pequenininhos e que é Sim. Aquela coisa de postar papel, Exatamente. Por fala. Exatamente. A gente tem em São Paulo uma diferença enorme, porque é um estado enorme. E eu acho que nós na secretaria temos essa missão, assim, a gente não... Reconhecer. Acho que é essa palavra, reconhecer. A gente não chegou com a receita pronta de nada. Tá. Primeiro porque os municípios já existem, já tem gente fazendo política nesses municípios, tem muita coisa já acontecendo. No nosso caso, o Lula foi reeleito, inclusive com a ajuda desses municípios. Então, assim, a gente não pode chegar com a pretensão de que a gente tem todas as informações e com a receita pronta. A gente está nessa fase mesmo. A gente fez um questionário grande, de uma entrevista profunda com esses municípios, para entender quem é engajado, quem é super engajado, os municípios que não estão ativos ainda nas redes sociais, mas que também tem outra forma de se comunicar. Eu não tenho um Instagram que bomba, mas eu tenho uma rádio comunitária que o município inteiro escuta. Eu não tenho o Instagram, não tenho a rádio, mas ainda tem o jornal do bairro que funciona, que é entregue na comunidade, no comércio. Então a gente está nessa fase de entender, porque esse ano é um ano eleitoral no Brasil inteiro, e a gente precisa preparar os municípios, ajudar os municípios a discutir a boa política. Né? Sim, até porque tem uma questão que eu estava conversando com alguns colegas da parte de comunicação que me assusta um pouco, pensando em política em ano de eleição, que são as fake news. Né? Nossa! Então, assim, quando você pensa pelo histórico que a gente já teve com relação a fake news, né? Não é não, a gente teve um histórico já de fake news e agora a gente está indo no momento em que a inteligência artificial está disparado, né? E a qualidade e tudo mais. Então, assim, como é que vocês estão lidando? Como é que você enxerga isso? Como que vocês estão lidando e que vocês vão lidar? Porque o ano passa muito rápido. Daqui a pouco você está já... Não, e esse ano tem eleição, tem Copa do Mundo, é o ano campeão de feriados. Sim. Estamos no meio do carnaval, não podemos esquecer. Tudo isso junto, né? Acho que a gente parte da premissa da formação.
Então a gente está investindo muito em formação em comunicação, em política partidária, entender o passo a passo mesmo para desvendar os fake news. Vou contar uma historinha de 30 segundos. Minha mãe e meu pai são do Partido dos Trabalhadores, da fundação do PT. É importante essa informação. E olha como é o perigo da inteligência artificial. Minha mãe, há um tempo atrás, recebeu um vídeo falando da morte do Lula. E poderia ser do Lula, do Bolsonaro, no caso é o Lula. E aí, o vídeo era tão bem produzido, que era plantão da Globo, era o William Bonner falando, era cemitério, era jornalista entrando, tudo com inteligência artificial. E minha mãe é uma mulher que conhece o Partido dos Trabalhadores desde sempre. Uma pessoa, então, que ela entende do partido. Ela acreditou e ela me ligou. Eu vi que ela ligou 1, 2, 3, eu falei, não, vou atender. Né? Tem alguma coisa. Alguma coisa. É verdade? Eu falei, eu acho que não, mas eu vou ver aqui. É óbvio que não era verdade. Mas olha a potência das IAs, né, da inteligência artificial. E todos os especialistas estão dizendo essa vai ser as eleições marcadas pela inteligência artificial. E os partidos políticos, os coletivos, os artistas, a gente precisa se mobilizar. Para quem tem o hábito de espalhar dado do bem, né, dado de verdade, doa quem doer, né, o dado que informa, não desinforma, nós vamos ter um trabalho muito grande, a imprensa vai ter um trabalho muito grande, que é ficar o tempo todo desmentindo fake news, falando o que é verdade, procurando fonte, descaracterizando. E o PT, nós na Secretaria estamos investindo bastante em comunicação e em conversa, senão parece que a gente está inventando a metodologia, a gente precisa conversar. É a metodologia da conversa, da roda de conversa, seja uma roda virtual, seja presencial, a gente precisa conversar com os companheiros, com as companheiras, falar o que é inteligência artificial. Lembre-se que a gente está falando novamente, como você disse, do estado de São Paulo, né? Não é da capital, né? O estado é muito maior que a capital. Então a gente tem olhado para isso, tem olhado para os diferentes territórios e estamos investindo em formação. Em informação. E informar essas pessoas sobre essas possibilidades. Tem uma coisa também que eu estava vendo, tem já alguns, eu não sei se já chegou, se é uma ferramenta de vocês, mas tem já alguns apps, né, de inteligência artificial que descobre, que levanta e descobre os fakes, né? Para poder, muita gente está usando também, para poder levantar esse tipo de informação e ter isso ágil. Uhum. Tem várias coisas que me assustam, principalmente na questão de WhatsApp, né? Muito, nossa. Grupos de WhatsApp. Porque você falar e colocar e informar, usar as redes sociais para informar, e se acontecer algum fake, tá nas redes sociais, que tá aberto e você consegue, é uma coisa. Uhum. Agora, num grupo, um grupo, sei lá, do bairro, um grupo de, sei lá, de família e tudo mais, um postou, aquilo vai dissemina, pólvora, né? É uma pólvora, dissemina. Como segurar isso? Eu queria entender com você como que, pensando nisso dos grupos, se de repente o próprio app do WhatsApp, se eles têm algum tipo de ferramenta, se eles vão ajudar de alguma forma, não estou falando a coibir ou não, mas só dizer se aquele texto já é um texto fake, já é um texto que foi muito... Isso já ajuda de alguma forma, né? Você acha que eles vão ter alguma coisa? Eu acho que seria importante, porque a gente tem essa discussão da regulação da internet e da responsabilização das plataformas também, para além de quem vai lá e emite a sua opinião. Eu creio, até o momento não tem nada, não tem nenhum pronunciamento da Meta, nenhuma dessas grandes empresas, pelo contrário, né? Até via Trump aí tem se pregado essa liberdade, essa pseudo-liberdade, que as pessoas podem falar o que elas querem, da forma que elas querem e são responsabilizadas por isso, mas não é bem assim, a gente está vendo para que rumo que as coisas estão seguindo. Então, eu sei que já tem algumas mudanças no WhatsApp, mas nesse sentido da segurança, não. O que tem, que a gente sabe, tem muitos veículos de comunicação sérios no Brasil, né? Muitos, e os próprios veículos de comunicação têm
às vezes, o próprio, dentro do site você consegue descobrir, né, Folha de Sim. São Paulo, a CBN, tem, Sim, sim. porque também, nós até discutimos isso no Partido dos Trabalhadores, para a gente é mais interessante também quando essas fake news são desvendadas pelos meios de comunicação formal mesmo, pelos meios de comunicações formais, para além, porque o partido poderia desenvolver um aplicativo, mas eu acho que geraria, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, quando o Jornal da Record, o Jornal da CBN, o UOL, a Folha de São Paulo, o Diário X, mesmo com todas as contradições, conseguem desvendar, porque eu acho que isso é papel da imprensa, Sim. eu acho que fica muito mais claro, né? Muito mais pedagógico e informativo esse processo. Não deixa de ser notícia, né? Não deixa de Exatamente. ser A boa informação. notícia, né? A partir do momento que, no caso, qualquer canal, né, que tenha isso, eu acho importantíssimo você divulgar a informação verdadeira, porque você está informando aquilo. Sim. Concordo com você, fica muito mais... as pessoas aceitam muito melhor, acho que mais sabendo... ético, né? Exatamente, essa palavra, a palavra é a ética. Porque não parece censura, a gente só está mostrando o que é a notícia. Eu Né? sempre falo, a gente precisa espalhar os dados verdadeiros, dado de verdade. É isso que a gente precisa aí no grupo da família, né? No grupo ali. Porque tem uma questão que é o quê? Existem pessoas mais críticas e menos críticas, né? Pessoas que olham para o mundo por uma janela e outros por outra janela, né? Então, né, pelo que a gente conversou aqui, eu sei que se eu te mandar uma informação, você não vai sair compartilhando. Você vai ler, você vai ver de onde que é a fonte, você vai ver, então você vai analisar. Tem gente que não. Porque fulano mandou, porque é do grupo X, sai disparando sem a mínima responsabilidade se aquilo é verdade ou não, se aquilo tá a serviço de quem. Então é esse tipo de análise que a gente precisa fazer, assim, quando a gente recebe uma notícia, principalmente via WhatsApp, pesquisar, olhar a fonte, jogar na internet, conferir, olhar para quem mandou, perguntar, porque assim, a indústria do fake news ela é gigante e ela está ativa aí nas redes sociais. Muito. E você acha, pensando em tudo isso, você acha que o brasileiro perdeu um pouco da confiança na notícia? Vamos por partes. Eu quero saber essa confiança na notícia derivada da política, vamos dizer assim. Você acha que o brasileiro perdeu um pouco da confiança do que ele escuta, da forma que chega até ele? É uma pergunta boa, assim, né? Uma pergunta difícil de responder. Eu separaria em duas frentes, assim. Eu acho que a política, né, principalmente nos últimos anos, ela vem sofrendo um processo é a velha história. A política a gente não discute, né? Religião a gente não discute, né? Isso interessa a um grupo de pessoas que a política não seja discutida. E por que eu não posso discutir política? Por que eu não posso divergir da sua opinião? Por que eu não posso te apresentar um novo ponto de vista sem te obrigar a nada? Então, acho que a primeira coisa é assim, nós precisamos sim falar sobre política. Outra historinha, porque a gente anda bastante pelo estado. Esses dias eu estava lá em Guarulhos, eu estava com uma senhora na casa dela, e ela, primeira coisa que ela falou, você vem falar de política, eu não estou a fim de falar de política. Aí, ok. E comecei a conversar com ela. Aí ela me contou que ela estava há 6 meses esperando o exame, ela é idosa, ela me contou que ela precisa andar quase 1 quilômetro para pegar um ônibus, ela contou que quando chove, não na rua dela, mas na rua de cima que tem a padaria, eles não podem ir, porque... E aí depois eu fui conversando com ela, isso tudo é sobre política. Então, é um exemplo, por que as pessoas não podem discutir sobre política? Por que as pessoas não podem entender sobre política? Né? Por que existe essa quantidade que está comprovado no mundo, né? Essa quantidade de fake news? Isso não é por acaso. As pessoas querem nos desinformar. As pessoas não querem a sociedade que faça reflexão. Para alguém isso é importante. Para alguém isso é importante, não é de hoje. Sim. Isso está posto. Eu vou falar um dado aqui. Quem tiver com dúvida, pode procurar no Google. Que é o quê? Tem o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O EJA, a educação, para quem não sabe, é as pessoas que por algum motivo deixaram de estudar, porque tinha que trabalhar, porque tinha
família disfuncional, por algum motivo não estudava e depois teve a chance e voltou a estudar. O governador do estado agora, essas pessoas são turmas de 15, 20 pessoas, né? Agora vão ser, né? Vamos ver se a gente vai conseguir segurar isso, mas a proposta dele é que se tornem encontros virtuais, mensais, com 505 alunos. Então, assim, para quem é da educação e que está me escutando aqui, para quem é professor da rede estadual, da rede municipal, né, ou da própria rede particular, sabe o quanto que é difícil trabalhar com alfabetização tardia, né? Claro. Então, quando a gente pensa numa sociedade tão desigual, onde algumas pessoas têm acesso à internet e outras não, e eu coloco um grupo de pessoas que estão afastadas das escolas por motivos tão distintos, para fazer encontro virtual com 500 pessoas uma vez por mês, me parece, no mínimo, estranho. Então, assim, como você disse, existe um grupo de pessoas aí que tem o interesse na desinformação. Só que a gente não pode desanimar, porque é fácil desanimar, a gente não pode desanimar. Que nem acho que espaços como o de vocês aqui, né, um canal que tem uma grade com cinema, com arte, com cultura, com artes plásticas, que traz pessoas de diferentes nichos, né, da Zona Sul, da Zona Leste, fora de São Paulo. Então, assim, são espaços importantes para que a gente possa gerar reflexão. A gente não quer responder todas as perguntas, mas a gente quer falar com as pessoas. Vamos entender, né? Vamos entender o que chega no nosso celular, o que eu estou acessando, porque senão a gente vai ficando nesse lugar de que não, a política não é para mim, a política não é, a questão do imposto de renda não me impacta. Se vai ter, eu não faço EJA, para que eu vou me preocupar com quem está lá na sala de aula? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, talvez eu tenha divagado demais, mas é sobre isso ainda. O quanto que existe, o quanto que querem nos manter desinformados. E principalmente, toda a sociedade, mas principalmente aqueles que estão mais nas bordas do nosso estado, né, nas nossas periferias. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. É uma questão da gente... volta a primeira coisa que a gente falou, né? A questão da comunicação e da informação. Exatamente. Né? Então, eu acho que trazer isso e poder conversar, é exatamente o que você falou. A primeira coisa, os grupos, né? Não vamos começar a falar de política, porque senão a gente vai brigar. Não vai ter almoço de domingo em casa mais. Né? E aí você acaba tirando uma coisa que é importante. Né? Que inclusive, no processo educativo, que é você divergir. Sim. Eu não preciso concordar com tudo, você não precisa concordar com tudo. Mas o que gera conhecimento é você questionar. Sim. É você olhar para aquilo ali e falar, olha, isso eu concordo, isso eu discordo. A partir daí gera a informação, o conhecimento, porque o conhecimento ele se relaciona também com o que a gente é. Sim. Né? Não só com o que está posto. Mas aí a gente entra num outro debate, que a gente não tem tempo agora, mas para falar sobre a questão da educação. Nossa, né? É verdade. Porque isso está diretamente ligado à questão da educação. Sim. E como a gente está sendo educado. Né? Mas vamos voltar para cá. E uma outra questão que eu queria levantar com você é quais são os planos? A gente já está aí, a gente está no começo do ano, e que planos que você tem, que projetos que você tem, como é que você está aí para 2026? Eu pretendo, em 2026, continuar sendo homem de teatro, embora eu não esteja mais no palco. Né? Eu não sou uma pessoa hoje que estou no palco, porque como um bom ator, eu acho que o palco ele precisa... é um espaço sagrado. Então, para estar no palco, a gente precisa estar inteiro. Eu fui militando, né, na política partidária desde cedo, por conta do meu pai e da minha mãe. Então, hoje eu estou muito envolvido. Né? Eu sou chefe de gabinete do deputado Reis, que vocês conhecem, um deputado estadual da Lesp, extremamente combativo. Quero mandar um abraço para o deputado Reis também, que com toda certeza está nos assistindo. Abraço, Reis, que é um grande professor, é alguém que nos ensina na Lesp a ser, de fato, oposição. E é diferente, é uma linha muito delicada. Né? Você ser de oposição não é você brigar e ser inimigo de ninguém. É você entender, primeiro de tudo, entender sobre o regimento da casa, né? Entender quem foi que votou em você e defender esse voto. Então o rei se posiciona ali de uma forma
extremamente importante para o estado de São Paulo. Quem tiver a chance de conhecer um pouquinho do trabalho do deputado Reis, fica a dica aqui também. Inclusive, acho que está no site de O vocês, né? deputado já veio, a gente já Veio aqui. conversou. É um grande amigo. E então, eu estou lá na coordenação do mandato dele, um mandato plural, extremamente plural. Também não temos uma pauta única. Nós discutimos da saúde da mulher, a segurança pública. Então, é um mandato extremamente plural. Então, eu sigo na coordenação desse mandato, né? O Partido dos Trabalhadores me chamou para ser pré-candidato a deputado estadual. Eu estou colocando o meu nome ainda não está no período, né, eleitoral, por isso que eu estou dizendo pré-candidato. Né? Quando eu for candidato, se eu tiver chance, eu venho aqui novamente para falar sobre proposta, sobre projeto, porque ainda a legislação não permite. Mas eu acho que a minha missão, assim, né, o meu propósito, eu tenho 3 frentes que são frentes que eu acho que tenho certeza que atravessam a minha vida, né? Que é a educação, cultura e juventude. Então, são pautas que eu não abro mão de qualquer sala, qualquer lugar que eu esteja, que eu possa discutir e pensar proposta. Temos um legado grande lá no mandato do deputado Reis, com relação à juventude, com relação à educação, com relação à cultura, né, fomento à cultura, e tendo futuramente um mandato, o meu propósito é sempre digo que é esse, é dar continuidade, né, seguir o legado que o deputado Reis tem ali na Lesp e dar continuidade a esses projetos que são transversais e que se cruzam o tempo inteiro, assim. Então é continuar na militância. Como eu disse, assim, a gente não pode desanimar, gente. A gente precisamos estar de pé, né, com muita fé de que as coisas já estão melhor e podem melhorar ainda mais. O que a gente precisa é conversar. Comunicar. A gente precisa comunicar, conversar a prosa, conversar com o cobrador do ônibus, conversar com o Uber, conversar com o amigo, com a amiga, no grupo da família, falar sobre dado bom, dado de verdade, o que de fato está acontecendo, receber uma notícia boa, que é relevante, porque também a gente tem uma coisa que a gente só gosta de compartilhar desgraça. Né? A gente adora coisa ruim, notícia ruim, o mundo está acabando, e tudo bem, a gente é importante também, mas tem um monte de coisa boa acontecendo no Brasil e tem um monte de coisa boa e potente acontecendo nas nossas periferias. Sim. Nós precisamos denunciar, né? A gente continua matando os nossos meninos pretos e pobres, mas tem tanta potência também acontecendo, Sim. então também é injusto não fazer esse contraponto. E não mostrar isso. E não mostrar. Sim, tem concordo. Coisa boa acontecendo no nosso Brasil e pode acontecer muito mais. Depende da gente, da nossa participação. Sim. Gente, eu estou aqui, por mim a gente vai ficar aqui horas falando, porque tem muita coisa para falar. Mas a gente vai ficando por aqui, eu novamente agradeço. Eu que agradeço o carinho. Muito obrigada. E claro que ele vai vir de novo, porque aí eu quero entender melhor tudo e vocês também, mas fica aqui o convite para o futuro e a gente vai ficando por aqui. Bom, obrigado pelo carinho, obrigado ao pessoal da técnica, ao pessoal que nos recebeu, a Aline que está me acompanhando. Quero deixar aqui minhas redes sociais, Rodrigo Mar PT, se for possível colocar aqui na tela também. Sigam lá o nosso trabalho, tanto na Lesp como na militância na rua, porque nosso mandato é um mandato que está nas ruas do estado de São Paulo, tá bom? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Até a próxima semana.